sentença foi prolatada. E eu descobri que o juiz havia indeferido minha testemunha, não por cerceamento, mas por desnecessidade. Resultado, ganhei a causa. Eu não entendi nada. Como é que a minha testemunha não foi ouvida, mas eu ganhei a causa? E eu percebi que o juiz já tinha, antes de eu ter arrolado a testemunha, compulsado o processo. E pelas provas constantes dos autos, o juiz já tinha constatado que o direito era meu. Então ele não precisava de uma testemunha para dizer ou desdizer aquilo que ele já sabia. Eu tinha razão. E olha só a grande sacada, olha só a grande ideia do legislador. Diante de um processo que pode durar 2, 3 anos em primeiro grau, é evidente que o magistrado pode se insurgir contra você por meio de interlocutórias 2, 3, 4 vezes. Agora você imagina 4 decisões interlocutórias no curso do processo contrárias a você. O juiz indefere uma tutela antecipada, indefere uma prova, uma testemunha e um documento. Por exemplo, imagine que dessas 4 decisões você entrasse com agravo de instrumento, que sobem imediatamente para o tribunal. O tribunal, antes da sentença, já vai ter contato com o processo 4 vezes. Economia processual foi para o saco. Então qual foi a grande sacada do legislador? Diante das diversas interlocutórias que podem surgir no curso do processo, você vai entrar com agravos, mas os agravos eles vão ficar apensados ao processo, represados. Saiu a sentença, eu ganhei, os agravos não vão precisar subir. Por quê? Porque eles perderam o seu objeto. Na verdade, eles sobem por uma regra de eventualidade, mas isso não vem ao caso agora. Agora, saiu a sentença, eu perdi, todos os meus agravos represados sobem para o tribunal de uma vez só. Vamos então falar um pouquinho da sistematização do agravo hoje no Brasil. Nós temos 6 regrinhas de agravo retido que nós temos que aprender. Primeira delas, o agravo é dirigido para o próprio juiz da causa no prazo de 10 dias. O agravo é dirigido para o próprio juiz no prazo de 10 dias. Segundo, o juiz, ao receber o agravo, ele pode proceder à retratação. O juiz, ao receber o agravo, ele pode proceder à retratação. Artigo 523, parágrafo 2º. Muito incomum na prática, mas ele pode fazer isso. Terceiro, acessoriedade. O agravo só sobe se a apelação subir. Explica um pouquinho melhor. Se eu protocolizei o agravo no 8º dia, ele está no prazo. O processo caminha, sai a sentença, eu perco. E eu protocolizo minha apelação no 28º dia, fora do prazo, portanto, a apelação não vai subir, nem o agravo. O agravo só sobe se a apelação sobe. Ah, eu já vi um agravo subir sozinho. Não, não tem como. Tá? Não há a menor possibilidade do agravo subir sem que a apelação suba. Quarta situação. O agravo vai ser apreciado em preliminar de apelação. Leia-se. Antes do tribunal ler a apelação, ele tem que ler o agravo. Existe, na verdade, um motivo lógico para isso. Vamos imaginar aquela situação da testemunha. Imaginem que o juiz indefira minha testemunha por meio de uma decisão interlocutória, em maio. Em dezembro sai a sentença e eu perco. O meu agravo retido que foi interposto em maio vai subir junto com a apelação. Vamos imaginar que o tribunal, quando ler o agravo primeiro, em primeiro lugar, já perceba que a testemunha tem que ser ouvida e que, de fato, o juiz de primeiro grau cometeu um cerceamento de direito de defesa. O tribunal vai fazer o quê? Determinar a anulação de todo o processo até a audiência. Então, a leitura da apelação se torna desnecessária, porque se o processo será anulado, não há o porquê ler a apelação. Daí o motivo pelo qual o agravo é lido antes da apelação. Sem prejuízo disso, existe uma outra regra importante, que é a regra da reiteração. Saiu o agravo, saiu a decisão interlocutória, você agravou. O processo caminhou, saiu a sentença, você apela. Se o agravo foi interposto, então você tem que colocar na apelação um pedido para que seu agravo seja apreciado. Então o recorrente deverá, nas razões ou contra razões de apelação, informar ao tribunal, vejam, informar ao tribunal a existência do agravo.
Sob pena do quê? Desistência tácita. Eu não consegui compreender isso. Simples. Você vai protocolizar o agravo para o próprio juiz no prazo de 10 dias. Esse juiz pode se retratar. Se ele não se retratar, o agravo vai seguir. Só sobe se a apelação subir. O agravo é apreciado em preliminar de apelação. Contudo, para que a apelação seja, para que o agravo seja apreciado, eu tenho que colocar uma frase na apelação dizendo assim: Ju, leia o agravo. Ju é o juiz, tá? Pegou intimidade. Ju, leia o agravo. Se eu não colocar essa frase na minha apelação, meu agravo não será analisado. Entendemos ou não? E essa regra é de uma inteligência ímpar, porque o agravo tem que ser apreciado em preliminar de apelação. Mas para que eu analise o agravo, eu tenho que ler toda a apelação para ver se eu pedi o agravo. Pedi o agravo? Volto para o agravo, leio o agravo inteiro, depois eu volto para a apelação e leio toda a apelação. Já dizia um brocardo alemão: leis e salsichas, é melhor você não saber como elas são feitas. Tudo bem? E a última regra que eu queria encerrar com vocês, na verdade não é com chave de ouro, é com chave de papelão, que é uma regra do artigo 523, parágrafo 3º. Na minha opinião, uma das piores regras do Código de Processo Civil. Dentro de audiência de instrução e julgamento, o agravo sempre vai ser retido e sempre vai ser oral. Deixa eu explicar para vocês isso. Dentro de uma audiência, o juiz emite decisões interlocutórias verbais. Doutor, indefiro o documento. Doutora, indefiro a prova. Ocorre que estas audiências, terceira lei de Newton, para cada ação existe uma reação, vai caber agravo. Que agravo? Agravo retido. Só que nós temos que entender um fenômeno. Esses agravos, até 2005, eles podiam ser escritos ou orais. Geralmente, vamos dizer assim, 99% dos advogados agravavam por escrito. Como? Diante de uma negativa de um juiz, por exemplo, em ouvir uma testemunha, você pedia para o juiz consignar em ata, o juiz consignava, e depois em 10 dias, no aconchego do seu escritório, você agravava ou não. Sempre tinha o sujeito metido a Clovis Bevilacqua, que gostava de agravar oralmente. Levava própolis para a audiência, dava aquela borrifada e agravava oral. Não era bem visto por ninguém, porque o juiz tinha que abrir 15 minutos para o sujeito falar, pelo princípio da bilateralidade, tinha que abrir mais 15 para a outra parte falar, e o advogado da outra parte não queria falar, é gago. Até a cartorária ajeitar isso na pauta, 1 hora de audiência a mais. O legislador, atento a tudo isso, disse: vamos criar o agravo oral como regra. E hoje o agravo oral é regra. Vocês talvez não estejam compreendendo a gravidade da situação. Imagine que no meio de uma audiência, você, seu cliente, o advogado da outra parte com o cliente dele, e o juiz e a cartorária, além de vários advogados sentados ao entorno da mesa, aguardando as próximas audiências, o juiz diz assim para você: doutor, indefiro a testemunha à luz do artigo 405, parágrafo 1º. E você não faz ideia o que seja o 405, parágrafo 1º. E você não levou um código. Normalmente nós não levamos códigos para audiência. O juiz não quer emprestar o código dele, todo mundo te olhando, e o teu cliente fala assim: como assim? Você não sabe o que é o 405, parágrafo 1º? E você, sem jeito, não sabe explicar para o seu cliente o que é o 405, parágrafo 1º, porque advogado não é obrigado a saber lei de cabeça. É a mesma situação de você ir num médico e o médico esquecer o nome do remédio que você tem que tomar e colocar vários nomes de medicamento na receita. Ou seja, você vai ficar desesperado. Então vamos entender como é que isso funciona. Na prática, leve um código para a audiência. 405, parágrafo 1º, o 405, na verdade, ele fala nos 3 parágrafos as hipóteses em que uma testemunha não pode ser ouvida: quando ela for incapaz, impedida ou suspeita. Tudo bem? Vamos falar um pouquinho do agravo de instrumento. O agravo de instrumento, ao contrário do agravo retido, que fica preso no processo, o agravo de instrumento ele sobe direto para o tribunal, incontinente ao tribunal. E vou dizer mais para vocês. O agravo de instrumento é o único recurso brasileiro, em que o tribunal que receberá o recurso não terá em sua